Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12, nesta quinta-feira, dia 22 de janeiro. Glória a vós, Senhor. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão o seguiu. Vinham da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, e também das regiões de Tiro e Sidônia. Ao saberem tudo o que ele fazia, muitos iam ao seu encontro. Por causa da multidão, Jesus pediu aos discípulos que lhe preparassem uma barca para que não o apertassem, pois ele havia curado muitas pessoas. E todos os que sofriam de algum mal lançavam-se sobre ele para tocá-lo. Os espíritos impuros, ao vê-lo, caíam a seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes ordenava severamente que não dissessem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há momentos em que o coração humano se parece exatamente com essa multidão do Evangelho. Gente ferida, cansada, confusa, carregando dores antigas e problemas que ninguém vê. Pessoas que já tentaram de tudo e agora só querem tocar, nem que seja de leve, a orla do manto de Jesus. Se você chegou até aqui hoje, nesta quinta-feira, talvez não seja por acaso. Talvez o seu coração também esteja apertado no meio da multidão. Jesus não se afasta da dor humana. Ele se retira para o mar, mas não para fugir do povo. Ele se coloca onde todos possam chegar. A palavra nos mostra um Cristo que se deixa procurar, que se deixa tocar, que se deixa encontrar por quem sofre no corpo, na mente e na alma. E isso precisa ser dito com toda a força. Jesus conhece o peso que você carrega hoje. No entanto, o Evangelho também revela algo muito profundo. No meio da multidão que aperta Jesus, existem vozes que gritam sem entendimento, espíritos que reconhecem quem Ele é, mas não se convertem. Jesus manda que se calem. Isso nos ensina que não basta saber quem Jesus é preciso segui-lo com o coração inteiro, com a vida transformada, com escolhas concretas todos os dias. Quantas vezes nós também estamos perto de Jesus, ouvimos a palavra, participamos da oração, mas continuamos vivendo como se nada precisasse mudar. O Senhor hoje nos chama a algo maior. Ele nos chama a sair da multidão anônima e a nos tornar discípulos de verdade, não apenas aqueles que tocam, mas aqueles que permanecem. Talvez você esteja vivendo uma fé cansada, repetitiva, sem esperança. Talvez esteja rezando há muito tempo pela mesma causa e já não vê resposta. Jesus vê você. Ele vê quando a fé está fraca, quando o coração está machucado, quando a esperança parece pequena demais. E mesmo assim, Ele não rejeita quem se aproxima com sinceridade. É por isso que, neste momento, eu quero convidar você a caminhar conosco todos os dias. Este espaço é um lugar de palavra, de oração e de cura. Se esta mensagem fala com o seu coração, acompanhe o canal Ecos da Fé Viva, ative o sino para receber as próximas orações e, se desejar, deixe nos comentários a sua intenção. Coloque diante de Deus aquilo que você mais precisa hoje. Aqui nós rezamos uns pelos outros. Eu me lembro agora de um testemunho simples, mas muito verdadeiro. Dona Helena, 68 anos, moradora de Campinas, aposentada como costureira. Ela nos contou que passava noites sem dormir, preocupada com o filho adulto afastado da fé e da família. Rezava, mas já sem forças. Um dia,
durante uma oração do Evangelho, sentiu no coração que precisava confiar de verdade, não apenas pedir. Aos poucos, a ansiedade diminuiu. Não foi mágica, não foi imediata, mas o coração foi se acalmando. Hoje ela diz: nada mudou de um dia para o outro, mas eu mudei por dentro. É assim que Jesus age. O Evangelho de hoje não promete uma vida sem problemas. Ele nos mostra um Deus que entra no meio da dor humana e transforma o coração de quem se deixa tocar com humildade. A multidão quer milagres, o discípulo quer conversão. A multidão aperta Jesus, o discípulo caminha com ele, mesmo quando é difícil. Nesta quinta-feira, Jesus passa perto de você, não como alguém distante, mas como o Senhor que conhece o seu nome, a sua história e as suas feridas. Ele não se assusta com a sua dor, nem com as suas quedas. O que ele deseja é um coração aberto, disposto a mudar de caminho quando for preciso. Peça hoje a graça de não apenas buscar Jesus por necessidade, mas de permanecer com Ele por amor. Peça a graça de sair da multidão e entrar na intimidade do Mestre, mesmo que seja um passo pequeno, mesmo que seja com medo, mesmo que seja com lágrimas nos olhos. Senhor Jesus, nesta quinta-feira nós nos colocamos diante de Ti. Somos essa multidão cansada, mas também queremos ser discípulos fiéis. Toca o nosso coração, cura as nossas feridas e ensina-nos a caminhar contigo todos os dias. Que a nossa fé não seja apenas palavra, mas vida transformada. Quando o Evangelho nos diz que todos queriam tocar Jesus, ele revela algo muito humano. Quando a dor aperta, quando a vida pesa, o coração corre atrás de qualquer sinal de esperança. Hoje não é diferente. Há pessoas que nos escutam carregando luto, outras vivendo o silêncio dentro de casa, outras cansadas de lutar sozinhas. Jesus conhece esse movimento interior. Ele sabe quando nos aproximamos por desespero e quando nos aproximamos por fé madura. Mas há um detalhe decisivo: Jesus não permite que os espíritos impuros definam quem Ele é. Isso nos ensina que não é o barulho, nem o desespero, nem o medo que conduzem à fé verdadeira. A fé nasce no silêncio interior, na escuta sincera, na decisão diária de confiar, mesmo sem entender tudo. Quantas vezes deixamos que o medo fale mais alto do que a palavra? Quantas vezes damos voz às nossas angústias e calamos a confiança em Deus? Nesta quinta-feira, o Senhor nos convida a reorganizar o coração. Não é preciso gritar para ser ouvido, não é preciso se lançar sobre Jesus com ansiedade. Basta aproximar-se com humildade e deixar que Ele conduza o processo. A barca preparada pelos discípulos não é um detalhe qualquer. Ela simboliza o cuidado de Deus para que o coração humano não se perca na confusão. Deus organiza o caos quando nós confiamos. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece fora de controle. A família desajustada, o corpo cansado, a mente sobrecarregada. Talvez você esteja rezando, mas sente que sua oração não passa do teto. Jesus hoje não acusa você. Ele apenas pede espaço. Espaço para agir, espaço para curar, espaço para transformar. A fé que cura não é a fé da pressa, é a fé da perseverança, é aquela que aprende a esperar no tempo de Deus. O Evangelho não nos mostra pessoas escolhidas por mérito, mas pessoas alcançadas pela misericórdia. Isso muda tudo.
porque se fosse por merecimento, nenhum de nós estaria aqui. Estamos aqui porque Deus é fiel, mesmo quando nós somos fracos. Pense por um instante na sua própria história. Quantas vezes você já sentiu que não ia aguentar? Quantas vezes chorou escondido, pediu força em silêncio, continuou caminhando mesmo sem respostas? Tudo isso Deus viu, nada passou despercebido. Cada lágrima, cada noite mal dormida, cada oração feita sem palavras. Eu recordo agora o relato do senhor João Batista, 72 anos, morador de Sorocaba, pedreiro aposentado. Ele dizia que passou a vida inteira trabalhando duro, cuidando da família, mas nunca cuidou do próprio coração. Depois da morte da esposa, sentiu um vazio profundo. Começou a acompanhar momentos de oração como este, não por costume religioso, mas por necessidade interior. Ele dizia: eu não queria milagre, eu queria paz. Aos poucos a palavra foi curando aquilo que ninguém via. Hoje ele testemunha que a fé não tirou a saudade, mas devolveu o sentido da vida. É isso que o Evangelho faz. Ele não apaga a história, mas a ilumina. Ele não nega a dor, mas dá direção. Jesus não promete a ausência de cruz, mas garante presença no caminho. Quem caminha com Ele não caminha sozinho. Nesta quinta-feira, permita-se fazer uma escolha interior. Não apenas ouvir a palavra, mas acolhê-la. Não apenas pedir ajuda, mas confiar o futuro. Não apenas tocar Jesus, mas segui-lo. Essa decisão muda tudo, mesmo quando nada muda por fora. Jesus pede silêncio aos espíritos impuros, porque Ele quer libertar o coração do ruído interior. Quantas vozes falsas nos dominam? A voz da culpa, da comparação, do medo do amanhã, da sensação de fracasso. Jesus quer calar essas vozes para que a verdade do Pai seja ouvida. E a verdade é esta: você é amado, você não está esquecido, você não caminha sozinho. Hoje, faça uma oração simples, mas verdadeira. Diga ao Senhor aquilo que você tem guardado há muito tempo. Diga o que dói, o que cansa, o que confunde. Não precisa de palavras bonitas. Deus entende o idioma do coração ferido. Ele entende o silêncio, entende o choro, entende a esperança pequena. Senhor Jesus, ensina-nos a permanecer contigo, que não sejamos apenas parte da multidão que busca a solução rápida, mas discípulos que confiam no processo. Cura em nós aquilo que ninguém vê, silencia as vozes que nos afastam de Ti. Dá-nos um coração manso, perseverante e fiel, que nesta quinta-feira a Tua palavra encontre espaço dentro de nós, que a fé amadureça, que a esperança se fortaleça, que o amor seja renovado. Mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, nós escolhemos confiar. Neste momento final desta oração, eu convido você a diminuir o ritmo do coração, não para fugir da vida, mas para entregá-la. Jesus continua no meio da multidão, mas agora Ele olha nos olhos. Ele não vê números, não vê estatísticas, não vê falhas. Ele vê filhos e filhas que precisam de sentido, de direção e de paz. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, sem grandes expectativas. Talvez só tenha deixado o vídeo seguir enquanto fazia outra coisa, mas Deus sabe exatamente como falar com cada coração. Se algo dentro de você se aquietou, mesmo que por poucos segundos, isso já é graça. O Evangelho de hoje nos ensinou que Jesus cura muitos, mas chama alguns para segui-lo de perto. A cura exterior é importante, mas a transformação interior é essencial.
Há feridas que só Deus vê, há dores que não aparecem no corpo, mas pesam na alma. E é aí que o Senhor age com mais delicadeza. Nesta quinta-feira, nós não queremos apenas pedir, queremos confiar, queremos colocar nas mãos de Deus aquilo que não conseguimos mais carregar sozinhos. Nossos medos, nossas famílias, nossa saúde, nossas decisões, nosso futuro, tudo aquilo que nos tira o sono, tudo aquilo que nos faz sentir pequenos diante da vida. Eu convido você agora a apresentar a sua intenção. Em silêncio ou em voz baixa, diga a Deus o que você mais precisa. Não tenha medo de ser sincero. Ele já conhece o seu coração. Coloque diante do Senhor o nome das pessoas que você ama, as situações que parecem sem saída, os sonhos que foram deixados de lado. Nada é pequeno demais para Deus. Senhor Jesus, nesta quinta-feira nós nos colocamos aos teus pés. Somos fracos, limitados e muitas vezes confusos, mas confiamos em Ti. Confiamos no Teu amor, na Tua misericórdia e no Teu cuidado. Toca agora aqueles que estão doentes no corpo e na alma. Visita os lares onde falta diálogo, onde há tristeza, onde a esperança está enfraquecida. Que o Teu Espírito Santo console os corações aflitos. Que fortaleça quem está desanimado. Que devolva paz a quem vive inquieto. Que ilumine as decisões difíceis, que cure as feridas do passado que ainda sangram por dentro. Nós pedimos também, Senhor, por todos os que rezam conosco, pelos idosos que se sentem sozinhos, pelos pais e mães preocupados com os filhos, pelos trabalhadores cansados, pelos que enfrentam luto, pelos que perderam o sentido da fé. Que ninguém se sinta esquecido por Ti. Maria, Mãe querida, caminha conosco. Tu conheces a dor humana, conheces o silêncio e a espera. Intercede por nós junto a Teu Filho. Ensina-nos a confiar quando não entendemos. Ensina-nos a permanecer firmes quando tudo parece difícil. Cobre-nos com Teu manto de amor e proteção. Neste momento nós entregamos a Deus tudo o que somos e tudo o que temos. Não queremos controlar o amanhã. Queremos apenas caminhar com fé hoje, um dia de cada vez, um passo de cada vez, sabendo que o Senhor vai à frente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça em paz. Deus caminha com você.